Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Devemos sempre alcançar uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo ungido, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas. Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é um homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E jamais agarrar a um só conceito e soltar o outro. Assim como a palavra diz, aquele que disse que odeia o seu irmão, o qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Por isso, assim o Senhor nos ensina. Mas também existe um conceito que ele disse: não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, não há comunhão de luz com trevas. Assim ele nos ensina que não assenteis à roda com os escarnecedores e à mesa com os zombadores. Ele sempre nos ensina: jamais sejais influenciado pelos ímpios, pelas suas atitudes. Nós devemos sim estar no meio deles, mas para trazer eles para a verdade, para que conheçam a verdade e que haja libertação, assim como fomos libertos. Mas jamais significa que devemos estar no meio deles, no sentido para ser influenciados. Assim como Jesus estava no meio dos pecadores, aonde ele disse: eu não vim buscar justos, mas pecadores. Mas também ele estava anunciando a verdade, os instruindo, mas sempre estava apartado a buscar o Pai. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Devemos perdoar os inimigos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas uma vez que estamos perdoando e com sinceridade do coração, onde o Senhor sonda a intenção da mente e do coração, não significa que devemos estar no meio deles, mas sim apartados, porque aquele que ama o prêmio da justiça, ele não se coloca num jugo com aqueles que amam o prêmio da injustiça. Devemos sempre estar apartados, porque o próprio Espírito nos aparta. O Espírito pronto e experimentado está sempre a nos revelar. A palavra diz: não deis crédito a qualquer espírito. Devemos, segundo o Espírito que sonda a intenção da mente e do coração, estar apartados de toda injustiça, assim como não há comunhão de jugo desigual. Assim ele nos ensina. Aqueles que estão sobre o jugo do opressor, não há comunhão para aqueles que estão, que tomaram a canga de Jesus, que ensina: tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas já para aqueles que estão em unidade em Cristo Jesus, estamos interligados num só batismo, batismo com Espírito e com fogo, numa só mentalidade, num só coração. A palavra diz que aqueles que estão em Cristo não há briga, não há dissensão, porque já não estamos segundo a ira, mas segundo aquele que é manso e humilde de coração, aonde o evangelho não é disputa, aonde muitos andam esbofetando e esmurrando uns aos outros, sempre em busca daquilo que é levado entre eles. Por isso, aqueles que estão no evangelho estão sempre centrados, aquele que é o centro do trono está de pé como quem pisa uva nos lagares, com aqueles que não são de fé, aonde está escrito: sem fé impossível
agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas. As boas novas, a palavra de Deus, que é Cristo ungido, a sabedoria, Jesus, o Filho do homem, o Verbo que estava com Deus e era Deus e se fez carne, fez grandes sinais e continua a fazer, pois é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que reina e governa. Esteve morto, porque procurais entre os mortos aquele que vive, reina e governa. O Pai o justificou ao terceiro dia, e assim aqueles que perseverarem sendo seus imitadores, ele também nos justificará no último dia que se aproxima depressa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.